Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 20 de agosto de 2020 e o título é Problemas. Vamos lá. Existe um provérbio tibetano que diz o seguinte, abre aspas, se seu problema tem solução, então não há com que se preocupar. Se seu problema não tem solução, toda preocupação será em vão. Fecha aspas. Isso se tornou um mantra e um exercício diário, afinal, raros são os dias que transcorrem sem um único aborrecimento. Sem nenhum revirar de olhos, uma respiração mais profunda, um tamborilar de dedos na mesa, um pezinho batendo rápido no chão, enfim, alguma forma particular de pedir paciência aos céus, aos deuses, padroeiros, orixás, ao universo. Pode não ser fácil, mas tem muita lógica. Pois, se tem uma solução, para se chegar a ela é necessário que se tire a atenção do problema e se concentrem todas as energias em buscar as possibilidades de se resolver a questão. Quais as opções? As mais fáceis, porém menos convenientes, as mais rápidas, mas não tão precisas, as mais adequadas, mas talvez que demandem um tempo maior? Enfim, são inúmeras as alternativas. Porém, se não tem mesmo jeito, nem como reverter, o que se poderia fazer? Estagnar e ficar remoendo e se lamentando ou aceitar e se adaptar a uma nova situação ou condição? Ou até mesmo criar uma nova estrada? Se o caminho gramado e florido, tão sonhado ou planejado, foi bloqueado, de que adianta ficar sentado sofrendo diante dele? Talvez seja necessário juntar todas as forças e abrir uma trilha, um acesso que poderá parecer árido a princípio, mas se irrigado com suor e algumas eventuais lágrimas, pode se transformar em um solo fértil. E dependendo do que for cultivado, tem grandes chances de resultar em algo surpreendente. Um caminho talvez menos glamuroso, mas mais acolhedor, mais pitoresco e agradável. A maioria dos obstáculos, por mais intransponíveis que nos pareçam, se enfrentados, saltando por cima ou desviando deles, nos trazem aprendizado e moldam o nosso caráter. E não raramente, são nesses desvios, nesses pequenos atalhos, que acabamos encontrando o que não estávamos buscando, mas que ao final descobrimos ser o que realmente precisávamos. Certo? Então vamos lá. Quem nunca, né, passou por algumas situações que no momento que estavam ali, né, no momento que a gente está ali no meio do furacão mesmo, tudo acontecendo, eh, parece que a gente não vai conseguir superar, e aí quando tudo passa, a gente toma as atitudes que tem que tomar e supera a situação, a gente acaba descobrindo que, na verdade, aquele momento, né, tormentoso, eh, foi uma oportunidade que a gente recebeu de mudar para melhor, de conquistar outras coisas na vida, de mudar, às vezes, algumas concepções, de despertar para algumas coisas que a gente que a gente desconhecia, olhar para as coisas que a gente não olhava antes, né, mudar o nosso olhar para uma forma melhor de ver a vida. E, às vezes a gente até, né, recentemente, a gente teve aí, né, né, aquele evento de todo mundo ter que ficar isolado dentro de casa, e naquele momento, assim, muita gente passou por muitas situações problemáticas e difíceis, né. Tanto as pessoas que acabaram adoecendo, pessoas que perderam entes queridos e pessoas que perderam empregos. E, hã, a gente hoje conhece muitas histórias incríveis de superação, né. Quanta gente que às vezes tinha um emprego, né, que achava que era estável, uma boa, condição ali, um cargo, alto, né, numa empresa, acabou perdendo,
essa colocação e acabou tendo que se virar e descobrir uma outra forma de conseguir, né, levar a vida e pagar os boletos, né, e acabou descobrindo talentos que desconhecia. Conseguiu conquistar, às vezes, uma nova carreira, uma nova forma, né, de uma nova profissão até, que às vezes nem tem o mesmo ganho que tinha antes, mas trouxe uma qualidade de vida melhor, né, uma qualidade realmente para a vida da pessoa. Eu lembro, na época, eu já até comentei aqui de pessoas que eu conheci, que quando a gente começou a fazer pão, começou a fazer comida para vender, né, na época, e às vezes a pessoa descobriu ali o quanto aquilo era prazeroso, como era prazeroso trabalhar com aquilo, quanta satisfação ela trouxe para a vida dela, uma vida mais leve, mais tranquila, talvez mais simples, mas mais feliz do que aquela vida agitada de mundo corporativo e às vezes e trouxe uma convivência maior com os familiares, até um cuidado melhor com ela mesma, porque começou a ter um tempo maior para dedicar a ela, porque às vezes a gente faz tudo pelos outros, leva aquela vida corrida sempre no trabalho, do trabalho para casa e sempre correndo, correndo, e a gente deixa de cuidar da gente. A gente deixa de olhar para a pessoa mais importante, né? Porque se você não está bem, como é que você vai ter condições de cuidar dos outros? Não adianta a gente, para conseguir agregar na vida dos outros, a gente tem que estar primeiro em equilíbrio com a gente mesmo, né? Então, nesse período, assim, a gente viu muitas histórias em que as pessoas conseguiram trazer uma mudança muito significativa e muito positiva para a vida a partir de um momento difícil, a partir de um problema que às vezes parecia insolúvel no primeiro momento. E esse provérbio é uma coisa assim que realmente, cada vez que eu estou diante de alguma situação que às vezes né, que se desequilibra, você estressa, você fica nervoso, você fala, oh meu Deus, como que eu vou resolver isso? Eu lembro porque se você tem um problema, realmente, se tem solução, em algum momento você vai resolver aquilo. Custe o que custar, você vai ter trabalho, vai ter que achar uma saída, e aí quando você para de focar no problema e começa a se concentrar nas possibilidades de resolver, você já saiu do problema. E é a única forma realmente de sair do problema, porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão ali focadas só no problema. E até quem tenta ajudar não consegue, porque às vezes quando a pessoa está muito no foco do problema, aí você traz uma solução, a pessoa te arruma um problema em cima daquela solução. Aí você traz uma outra possibilidade, a pessoa arruma uma complicação em cima daquela possibilidade. Então, porque a pessoa não quer, na verdade, não está ainda focada na solução, ela está focada só em se concentrar ali, né, no problema. Então, enquanto o olhar estiver no problema, a gente não consegue enxergar as possibilidades e as soluções, né, e que podem auxiliar ali, que podem existir, né, as saídas. Enquanto você está focado na porta fechada, você não consegue enxergar as janelas que te possibilitam sair, né, do seu cativeiro mental, né? Então, todas as coisas na vida têm o seu lado positivo, por pior que elas pareçam num primeiro momento. Então, a gente tem que sempre buscar o quê? Esse lado positivo de cada situação que acontece na nossa vida. Né? Todas. Mesmo as situações mais terríveis, mesmo situações assim de perdas que a gente tem conhecimento na nossa vida, depois aquilo às vezes traz uma mudança grande na vida dessas pessoas.
e um crescimento, né, moral, espiritual, muito grande e que agrega muito, que auxilia, né, na evolução e realmente num amadurecimento, que faz com que a gente caminhe com mais leveza e com mais facilidade dali para frente, né, e que dê significado e que dê importância às coisas que realmente merecem essa atenção e essa importância. Porque muitas vezes a gente está perdido aí nas distrações e precisa de uma sacolejada para ter consciência, do que realmente importa na vida, né, que nem o caso que eu falei, às vezes a pessoa está ali só preocupada com, trabalho, em ganhar dinheiro e acaba perdendo o outro lado da vida, o lado afetivo, o lado das relações, ela está construindo patrimônio e desconstruindo às vezes, todos os laços de amizade, de família, porque ela está focada só ali, né, na coisa material e esquece o lado emocional, esquece o mental, esquece o físico. Então, assim, a gente tem que viver, procurar fazer as coisas de uma forma que a gente consiga estar em harmonia, em equilíbrio com todos os setores. Porque se é só um lado que está prosperando, que nem se pode dizer que seja, né, uma prosperidade mesmo, que eu entendo que prosperidade é quando a vida da gente realmente está seguindo em equilíbrio. Então, se só um setor da vida está crescendo e os outros não, a gente está precisando aí dar um olhar para isso, atentar antes que alguma coisa, né, algum problema venha para forçar com que essa solução, né, seja dada. E só que em algumas coisas não tem como reverter. Aí você vai ter que aprender a se adaptar e viver de uma forma diferente, mudar, né, fazer uma mudança, porque não tem como voltar certas coisas que acontecem na vida, né. Então, você deixar de, por exemplo, às vezes dar atenção para si próprio, para sua saúde. E às vezes o que que acontece? Quanta gente aí acaba melhorando em função de uma condição física, né, que é afetada por alguma doença, alguma coisa, e a partir deste momento ela vai ter que fazer uma mudança e acabar olhando, forçada a olhar para coisas mais significativas. Eu lembro de, acho que eu até já contei essa história aqui, de um rapaz que ele viajava muito, né, estava sempre fora do país, viajando, e não lembro o que que ele fazia antes. E aí ele veio para visitar para o Brasil, visitar a mãe, estava na casa da mãe, ele já no voo, ele já estava passando mal, estava com muita febre e tal, veio visitar a mãe. E aí ele começou a se sentir muito mal, com uma febre altíssima, foi para o hospital e era uma meningite e ele quase não sobreviveu. Só que ele conseguiu sobreviver com sequelas e aí ele teve que amputar a parte das pernas, né, acho que do joelho para baixo, se não me engano, e dos braços também. E ele teve que, depois disso, ele teve que se adaptar com próteses e tal, mas ele não, e aí ele realmente, assumiu o controle, ele não ficou no vitimismo, não ficou se sentindo a pessoa mais infeliz do mundo, e aí até ele falou para a mãe dele que ele queria, se eu não me engano, ele foi começou a treinar, né, com cavalos e tal, gente, esqueci o nome aqui, né, então ele foi lá, começou a treinar tal e começou a competir, e depois também, e ele falou que a mãe dele dava, ele queria fazer as loucuras, a mãe dele dava, e aí depois ele começou a trabalhar a nessa em adaptar, em auxiliar a vida de pessoas na mesma condição ou condição similar à dele, né, de
dificuldade de mobilidade, né, pessoas amputadas e tudo. E aí começou a fazer um trabalho incrível, inclusive ele descobriu formas de adaptar carro para poder dirigir, para conseguir cada vez, o trabalho dele era no sentido de dar independência para as pessoas que tinham esse tipo de dificuldade, né, de condição especial aí. E, e foi. E é uma história, olha só, né? E aí ele fala que a vida dele hoje, assim, é que tudo isso que aconteceu, que poderia ser considerado uma tragédia, foi o que trouxe uma mudança tão positiva na vida dele, que ele falou que se não fosse isso, ele não seria a pessoa que ele é hoje. Uma pessoa realizada porque se sente cumprindo um propósito, porque ela se sente útil e importante, auxiliando e melhorando a vida de tantas outras pessoas. E porque ele entende, né, ele consegue fazer esse trabalho justamente porque ele entende, ele está na mesma situação. Então, veja que outra pessoa podia ter, nessa condição, estagnado e ficar e só ali pensando, né, como que poderia superar, como que ia viver a vida, e chorando, e sofrendo pelo acontecido. E ele transformou isso em algo que acabou contribuindo para a vida de muitas pessoas, né, então foi nada é por acaso, eu não acredito, né, eu acredito que nada seja por acaso, assim, isso faz parte do propósito dele, mas por quê? Porque a gente tem um livre-arbítrio, né, então assim, aconteceu isso, e com isso ele fez uma transformação impactante na vida de muitas pessoas, mas porque ele escolheu não ficar no vitimismo, não ficar se sentindo um inútil, um incapaz, um coitado, foi a escolha dele. Então, a partir daquele problema, ele trouxe para a vida dele uma mudança muito impactante, muito significativa. E não só para a vida dele, ele acabou agregando e auxiliando, né? Ele se tornou um instrumento na vida dessas outras pessoas. Então, é isso que eu sei que é difícil quando a gente está passando pela situação. Eu imagino que mesmo esse rapaz, no momento em que ele se viu lá, né, naquela situação, depois de tudo que aconteceu, né, perder a mobilidade, no primeiro momento, com certeza, ele deve ter ficado destruído, né, destroçado emocionalmente. E é natural que a gente viva o nosso processo de luto pela situação, mas que a gente não fique afundado ali, que a gente tenha esse tempo para processar, para assimilar, para ir daí para frente e em busca das soluções e das possibilidades que sempre existem, né? A gente está sempre amparado e sempre há saída para todos os becos aí que surgem na nossa vida. Então, é confiar e confiar no nosso potencial também, saber que tudo que chega até nós é porque nós temos capacidade de enfrentar todos os obstáculos, todos os problemas que nos alcançam, é porque nós somos capazes de superar e talvez criar dali coisas incríveis e assim como esse rapaz aí, fazer a diferença também na vida dos outros através das nossas próprias experiências, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.